alertaram os humanos para não retornarem na Lua. Em 20 de julho de 1969, a missão Apollo levava os primeiros humanos para pisar na Lua. Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os dois primeiros terráqueos a pisar em solo lunar. E existem muitas histórias dizendo que existiam naves alienígenas esperando a chegada do homem na Lua. Outros dizem que os alienígenas avariaram a nave Apollo para que as missões não fossem cumpridas. Só que o que está por vir agora é muito, mas muito mais dark do que tudo isso. E eu tenho certeza que esse vídeo vai deixar vocês muito chocados. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Carol Capela, sua destruidora de sonhos e alienígena favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Lua. Este canal aqui está sempre trazendo conteúdos alienígenas pra vocês. Eu amo, gente, sério. Meu sonho era ser abduzida e nunca mais devolvida. Eu amo alienígenas, inclusive aliens. Se estiverem me assistindo, por favor, venham aqui participar desse canal. A gente tem um vlog meu lá na Itália que teve uma aparição de uma coisa estranha, tá? Então, assim, se vocês quiserem, vai lá assistir, tá na playlist da Itália. Sério, top! Então vamos voltar ao tema. A gente sabe que o pouso na Lua e a chegada dos humanos na Lua foi televisionado, certo? E nesse vídeo nós não vamos discutir a hipótese de tudo isso ser uma mentira, uma grande farsa, uma grande teoria da conspiração e que tudo isso foi produzido no estúdio de Hollywood. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a hipótese de que o homem realmente pisou na Lua, ok? Só que o que passou na televisão foram apenas alguns momentos dessa pisada na Lua por parte do homem. Aquilo que nós vimos, nós sabemos. Mas e o que nós não vimos? O que aconteceu enquanto as câmeras estavam desligadas? Outra perguntinha bem basiquinha pra gente pensar. Por que será que o homem nunca mais voltou na Lua desde 1969? Porque vamos combinar que naquela época existia a famosa corrida espacial. Era literalmente uma guerra. Todo mundo queria saber quem ia chegar primeiro. Então os Estados Unidos foi o primeiro, só que a União Soviética estava ali, a um passo de chegar na Lua também. E se era uma guerra, se era uma corrida, por que a Rússia nunca foi? Por que a China nunca foi? Por que nunca voltaram na Lua? Vocês já pararam para pensar nisso? O que impediu as outras nações de chegarem na Lua? Bom, existem estudos que dizem que entidades, não se sabem quais, alertaram os humanos para não retornarem na Lua. Que chegaram e desceram a escada em 20 de julho de 1969 fomos nós. Nós, alienígenas, que descemos da escada. Em 20 de julho de 1969, certamente somos parte de uma magnífica corrida que pôde, de repente, chegar ao Jardim do Éden. Por algum motivo que não se sabe. Chegar na Lua é um feito tão impossível que muitas pessoas acreditam que na verdade isso nunca existiu. E que aquilo que a gente viu na televisão, na verdade, foi encenado dentro de um estúdio de Hollywood. Algumas pessoas, inclusive, acreditam que eles utilizaram a facility da Área 51 para gravar este momento. Por isso que muitas pessoas acreditam que existe uma grande conspiração envolvendo a Área 51. No que você acredita? Comente aqui embaixo. Você acha que o homem realmente já pisou na Lua ou você acha que tudo isso é uma mentira, uma farsa do governo americano? Depois da Apollo 11, que foi a primeira missão tripulada que pousou na Lua, a NASA enviou mais 6 aeronaves, chegando então até a Apollo 17. Será que é possível que os astronautas da Apollo não estivessem sozinhos na Lua? Foi por isso então que nunca voltamos na Lua depois da Apollo 17? A humanidade sempre foi fascinada pela Lua desde os primórdios da nossa civilização. E embora muitas pesquisas já tenham sido feitas, ninguém conseguiu confirmar com 100% de certeza o porquê a Lua estaria lá ou como ela se formou e o que ela estaria fazendo lá.
Algumas teorias acreditam que a Lua é um fragmento da Terra que se despregou durante o Big Bang e por causa da gravidade ficou orbitando no entorno da Terra. Mas uma coisa é certeza, a vida na Terra não seria possível sem a existência da Lua. Em julho de 1970, apenas um ano após o homem pisar na Lua, dois cientistas russos, Mikhail Vassen e Alexander Cherbakov, publicaram um artigo numa revista científica chamada Sputnik que chocou a humanidade. A teoria deles sugere que a Lua não é um satélite natural da Terra, mas sim uma invenção alienígena. Uma nave, um tipo de máquina que foi trazido até a Terra em algum tempo remoto. Gente, será que é por isso que eu não posso falar sobre isso? Sério, isso aqui vai dar uma merda. Olha, eu não posso falar sobre esse assunto, tá? Mas tem a ver com... Tá escrito aí, eu não posso pronunciar. O YouTube tá um cu, bloqueando todos os vídeos que falam sobre. Ou seja, a gente não pode falar da história do planeta no YouTube. Infelizmente eu não posso falar sobre. E assim então esses cientistas russos chegaram à conclusão que a Lua nada mais é do que uma nave espacial, que tem motores internos, mas o seu exterior foi coberto ali, revestido por uma substância que dá aparência de ser um satélite natural. Esses dois cientistas se basearam no fato de que a Lua é oca. E como nenhum planeta oco deve existir de acordo com as leis da física nesse universo, eles chegaram a essa conclusão. Esse artigo, gente, foi extremamente revolucionário para a época. Eles basicamente redefiniram todo o conhecimento que a humanidade tinha sobre a Lua. E com base na profundidade máxima que as crateras da Lua têm, Vassen e Cherbakov concluíram que a camada externa da Lua, antes de chegar no buraco principal, que é onde ficariam as máquinas dessa tal nave, possui apenas 4 quilômetros. E quando os cientistas da NASA chegaram à Lua, eles recolheram várias amostras, de pedras da Lua, do solo da Lua. Uma delas, inclusive, está no Observatório Griffith, que fica lá na Califórnia, nas montanhas da Califórnia, que é um dos lugares mais incríveis que eu já tive a oportunidade de conhecer. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para vocês assistirem também. Um pedaço, um fragmento da Lua está nesse observatório e eu já tive a oportunidade de vê-lo. Então, quando eles pegaram esses fragmentos da Lua e levaram para a Terra, eles descobriram que a Lua é composta basicamente por 3 materiais: cromo, titânio e zircônio. Imagina, gente, pegar um monte de zircônio da Lua e fazer pedrinhas imitando diamantes? Seria meu sonho? Ainda falando sobre esse artigo do Cherbakov e do Vassen, eles concluíram que se a Lua fosse um satélite artificial, ela deveria então ser feita de metais resistentes o suficiente para receber a quantidade de meteoritos que a Lua recebe. Que metais esses seriam, Carol? Cromo, zircônio e titânio. Ou seja, aparentemente a Lua foi colocada lá com um motivo muito específico. Porque, não sei se vocês sabem, mas os planetas do nosso sistema solar, isso é uma coisa que eu tô falando fora da pauta, é uma coisa que eu li, que eu sei. Os planetas do nosso sistema solar, eles servem de escudo para a Terra. Então, alguns pesquisadores, alguns cientistas e físicos acreditam que o sistema solar inteiro, por isso que não tem vida nos outros planetas, porque nosso sistema solar inteiro tenha sido especificamente desenvolvido para defender a Terra de meteoros, de outras ameaças, cometas, chuvas de meteoritos, grandes meteoros. O que acontece, gente? O planeta Júpiter, inclusive, ele também é um grande escudo da Terra. Se não fosse o planeta Júpiter, a vida na Terra não existiria. Se não fosse a Lua, a vida na Terra não existiria. Não só nesse intuito de defesa, tá, gente? Mas também no intuito de toda a física que envolve o universo inteiro. E, obviamente, a gravidade, a relação da gravidade entre a Terra e a Lua e a Terra. Isso é o que regula as marés, porque se não fosse a Lua, a gente ia ter um planeta inundado, Porque as marés ficariam total desreguladas. Tanto que se a Lua desaparecer, em menos de 1 a 2 meses, a vida na Terra seria extinta. Ou seja, todos os corpos celestes da nossa galáxia, eles favorecem, a existência da vida na Terra. E esses dois cientistas, então, por meio de cálculos muito possíveis, eles concluíram que a Lua não é natural. E esses dois professores russos também, gente, eles eram renomadíssimos na época, davam aulas em várias faculdades. Então, assim, por que um cientista, uma pessoa que trabalha com fatos, trabalha com verdades, iria se expor nesse nível, de fazer uma afirmação tão absurda dessa se eles não tivessem 100% de certeza do que eles estavam falando? Assumindo agora que a Lua seja um satélite artificial, quem construiu a Lua?
Quem colocou ela lá? Eu tenho um super palpite, mas eu só vou contar lá no meu IGTV, porque eu não posso falar essas merda aqui. Não dá. Então me segue lá no Instagram, Carol Capel Oficial. Eu posto sempre uns 2, 3 dias depois que sai o vídeo aqui, tá? Pra dar tempo da galera ver também. Tem gente que vê só no fim de semana, enfim, vai tá lá. Alguns outros cientistas engajados pela tese desses 2 cientistas russos começaram a pesquisar e publicar livros sobre esse assunto. O George H. Leonard, que publicou um livro intitulado Alguém Mais Está na Lua. Segundo esse cientista, a composição metálica da Lua é totalmente diferente da composição da Terra. Sendo assim, seria quase que impossível que a Lua fosse um pedaço, um fragmento da Terra, como se acreditava antigamente. Além disso, a idade da Lua também parece ser muito mais antiga do que o nosso sistema solar. Então eles realmente acreditam que a Lua tenha sido trazida para cá. Existem inclusive alguns manuscritos de civilizações muito antigas que relatam que naquela época a Lua não estava no céu e que de repente um belo dia ela apareceu. E em novembro de 1966, 3 anos antes das missões Apollo tripuladas começarem, a NASA enviou uma sonda para a Lua, que era a Orbiter 2. Essa sonda tinha a finalidade de fotografar a superfície da Lua e obter imagens em altíssima definição de todo o perímetro da Lua para que fosse assim decidido pela NASA onde seria o local do pouso da Apollo 11. Essa sonda então fez fotos da Lua que deixaram todo mundo chocado. Por quê? Porque nas fotos da superfície da Lua eles encontraram pináculos. Pináculos são monumentos, como se fossem formações rochosas, eles acreditam que eram rochosas, muito similares aos nossos obeliscos aqui da Terra. Além de, obviamente, terem encontrado uma pirâmide na Lua. E dada a formação geológica da Lua, ou seja, a quantidade de crateras, de montanhas, morros e tal, não existe a possibilidade de ter uma montanha, um pináculo maior do que 35 metros. E esses que foram encontrados tinham 40, 45 metros, o que tudo leva a crer que não eram formações naturais, porém formações criadas. A sonda fotografou uma área da Lua que fica a aproximadamente 300 quilômetros de distância de onde a Apollo 11 pousou, lá no Mar da Tranquilidade. Não é um mar de verdade, tá, gente? É árido, não tem água, só nos polos e água congelada. Então é como se fosse um deserto, porém o nome do local é Mar da Tranquilidade. Existem 8 desses pináculos na Lua e os cientistas acreditam que eles têm a altura de um prédio de 15 andares. Então 15 vezes 3, 45. E eles são muito similares aos obeliscos que nós temos aqui na Terra, lá no Egito. Agora, o que eles estão fazendo na Lua? Inclusive já encontraram também informações muito parecidas com pirâmides em Marte, ou seja, mano, de todas as anomalias lunares, essas dos pináculos são as mais estranhas ever. Porque segundo os astrônomos, essas estruturas são normais de ocorrências naturais, porém não na Lua. Porque a Lua, gente, tem sido bombardeada por chuva de meteoros há aproximadamente 4 bilhões de anos. Então, se existisse alguma formação geológica ali, ela provavelmente já teria sido derrubada por um meteoro. Então não é pra ter. Se tem, é porque não é geológico, às vezes é metálico. Vai saber do que é feito. Não existe a possibilidade de um objeto maior do que o tamanho de uma bola de futebol permanecer intacto no solo da Lua por causa dessas enormes chuvas de meteoro que acontecem todos os dias. A teoria então sugere que a NASA já sabia de tudo isso e mandou os astronautas na Lua para investigar o caso. Em 1960, 9 anos antes do homem pousar na Lua, a NASA encomendou uma pesquisa do Instituto Brookings. Para quem não conhece esse instituto, é um instituto de pesquisa, como se fosse a Ipsos no Brasil, sabe? Eles elaboram várias pesquisas científicas e tal. E a NASA encomendou essa pesquisa para saber qual seria o impacto na população mundial de revelar para as pessoas a existência de vida alienígena em outros planetas e até na Lua. E as pessoas, obviamente, responderam que surtariam, haveria uma grande comoção, um grande problema mundial, um surto, né? Um surto de loucura nas pessoas. Por esse motivo, eles têm mantido todas essas informações ocultas de nós.
a vida toda. Então a NASA concluiu que seria melhor, né, para a saúde mental das pessoas da Terra ocultar essas informações, porque eles ficaram com muito medo de haver uma histeria coletiva. Qual seria a sua reação se você descobrisse, tivesse 100% de certeza que aliens existem? Comente aqui. Além de tudo isso, o que é mais intrigante do que tudo isso que eu já falei pra vocês é o constante avistamento de luzes na superfície da Lua. Por mais de 100 anos, pessoas observaram reflexos estranhos em toda a superfície da Lua e reportaram isso. Astrônomos, pesquisadores, cientistas e até pessoas comuns que têm um telescópio em casa. A tripulação da Apollo 11 também alegou ter visto uma coisa estranha naquele dia. Vejam o que o astronauta Buzz Aldrin tem a dizer sobre. Uma análise aprofundada sobre o que era aquilo? Não. Estávamos voltando para casa. Que outra pessoa se preocupasse com aquilo. E tudo isso foi divulgado pela NASA em um catálogo anual que eles lançam, que é o Catálogo de Anomalia Lunares. O que será que aconteceria se a verdade fosse revelada para a população mundial? Eu sinceramente acho que todo mundo ia surtar. E vocês, o que vocês acham? Bom, é isso, gente. Eu sei que o vídeo de hoje ficou um pouco comprido, mas eu queria trazer a maior quantidade de informações que eu encontrei pra vocês. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo.